Olá, boa noite! Você que passou a semana inteira esperando pelo programa Mude de Posição. Está começando agora esse programa recheado de novidades. Mas antes, eu quero te agradecer por você me permitir entrar na sua casa, por você ligar a TV e tá aí me assistindo. Hoje estou com muita novidade. O Mude de Posição é um programa para casais, solteiros, idosos, pessoas que estão apaixonadas, pessoas que estão precisando inovar e renovar seu relacionamento. Então, foque nesse programa. Mude de posição. Chama os vizinhos, chama as vizinhas, porque esse programa, ele merece ser compartilhado. Sabe aquela historinha, tudo que é bom tem que ser compartilhado? Então, compartilhe. Avise para todo mundo que o programa Mude de Posição está começando. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial nesse programa, que é a doutora Karina M. Ela é fisioterapeuta e uroginecológica. Ela atua em tratamento e disfunções pélvicas, como incontinência urinária, prolapso. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: sexualidade na gestação e puerpério. Então vamos receber a minha querida e parceira, doutora Karina M. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mude de Posição. Muito obrigada. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo jóia. Eu acho que eu e todo mundo aqui do Mude de Posição, nós estamos ansiosos para saber como é a sexualidade, né, da gestante no período da gestação, porque as mulheres, elas se queixam de alguns comportamentos, né, de algumas faltas, algumas posições e até mesmo de tudo que essa gestação vem atrelando, né? Que todo não falo desconforto, mas uma mudança fisiológica, né, doutora? Sim, sim. Ocorre realmente na gestante uma mudança fisiológica, emocional, psicológica, social. Então, realmente é um período cheio de alterações para essa gestante e, consequentemente, para esse casal, para essa família, né? Olha, quando a gente deu início, quando eu falei no programa que eu ia trazer a doutora Karina M., fisioterapeuta e uroginecologista, chegou muitas dúvidas. E uma das dúvidas que veio para nós era assim, ó, a demanda, que falava assim um pouco. Como que tem muitos casais que se queixam que quando está nesse período de gestação, perde-se um pouco da libido. E o que isso que se consiste? Bom, a gestação consiste em alguns trimestres, né? Nós costumamos dividi-la em primeiro, segundo e terceiro trimestre gestacionais. No início, no primeiro trimestre, devido ao aumento de progesterona e de alguns hormônios, né? As gestantes têm um pouquinho de náusea, desconforto, a maioria delas, e esse desconforto, essas alterações realmente diminuem um pouco o desejo de se relacionarem sexualmente. Porém, no segundo trimestre gestacional, normalmente ocorre um aumento de estrogênio, então, consequentemente, ocorre um aumento da libido e também da lubrificação, proporcionando ao casal, a essa gestante, uma relação sexual mais prazerosa, melhor. E, normalmente, no terceiro trimestre, devido a diversas alterações, não só as fisiológicas, os casais costumam mesmo diminuir a frequência, né, das relações sexuais. E essa diminuição de frequência seria pelo medo de achar, porque tem muita gente que tem medo de fazer algumas posições e machucar o bebê. Chega essa dúvida para você no consultório? Sim, muitos estudos indicam, e isso vai também... de acordo com a experiência em consultório, a maioria dos casais diminuem essa frequência, principalmente no último trimestre, devido ao medo de machucar o bebê. É uma dúvida, é um medo bastante frequente nos esposos, nos parceiros, né? Nem tanto nas gestantes, que muitas vezes ainda desejam ter as relações, mas devido a esse receio, a esse medo, elas acabam ficando quietinhas, apenas aguardando. Ocorre também uma diminuição da segurança em praticar a relação sexual devido ao medo do parceiro e também da gestante
proporcionarem um parto prematuro. Eles têm medo de induzirem a um parto, né, nesse período do último trimestre. E também entra o desconforto, o aumento do útero, o aumento do abdômen, que faz com que eles precisem mudar as posições mesmo de se relacionar. Então, quando eles buscam ajuda, a gente acaba orientando que eles procurem novas posições, procurem novos meios de se relacionarem, para que essa frequência não seja tão diminuída. Olha, que legal. Então, você que está aí, que sapiou, que saiu, está sentado aí na frente da sua TV e está aí com o controle sapeando e nos encontrou aqui, eu e a doutora Karina M. Nós estamos aqui falando de sexualidade na gestação e tirando algumas dúvidas e falando sobre alguns mitos, porque tem muita gente que acha assim, estou grávida e aí perde o libido, perde um pouco a autoestima e passa esse período da gestação, esses 12 meses, evitando o parceiro, gerando assim um conflito, um desconforto na relação. Então tem muitas coisas aí que é só mito, né? Sim. Tem muita mulher que fala assim, ai, não consegue colocar uma lingerie legal, né? Não consegue se olhar no espelho e se apreciar como gestante, porque existe também, quando a mulher está grávida, ela consegue tonificar melhor os músculos, né? Ela tem eu falo que por ela se tornar sensível, ficar sensível, ela tem uma beleza que é extraída internamente, né? Sorrir com os olhos, né? E eu acho super bacana. Então você que está grávida, você que está com esse período aí de gestação, você parceiro, né? Dê mais atenção a sua mulher. Olha o que a doutora falou. Dá para praticar, né? Noites especiais. Lógico que algumas posições realmente são desconfortáveis, mas não pode perder o pique do namoro, né? Que até porque já dá pra namorar sem a preocupação de engravidar, né? Porque tem gente que às vezes evita tanto, toma tanto anticoncepcional e aí termina criando algumas neuras na cabeça e digamos que esse período seja um período onde ela pode fazer com vontade. Sim, com certeza. E nesse período entram esses exercícios para o assoalho pélvico, né? É orientado que toda mulher que tem esse conhecimento da sua musculatura do assoalho pélvico faça contrações com esse períneo. Então, são os exercícios de Kegel, né? Que eu acho que muitas já conhecem. E as que não conhecem, é muito importante que conheçam e pratiquem. Esses exercícios aumentam todo o tônus da musculatura do assoalho pélvico, previnem as disfunções como incontinência urinária na gestação, as incontinências anais, também previnem os prolapsos dos órgãos abdominais e melhoram muito a qualidade da vida sexual. Então é importante, são exercícios simples que podem ser realizados. Olha aí, quando você fala assim de posições, né, é interessante você pontuar esses exercícios de Kegel, porque acontece das pessoas elas sentirem muito receio e como o assoalho pélvico ele que mantém, né, sustenta as vísceras, né, com esse exercício eles vão fortalecer, não é isso, doutora? Sim. Outro dia eu estava vendo um relato, né, de sua paciente no Facebook e ela falando justamente disso, o medo de engravidar, né, aquele processo de incontinência urinária. Só que então quando a mulher está grávida, ela consegue fazer esses exercícios tranquilamente? Sim, ela consegue. Inclusive, por esse aumento de sensibilidade, como você mesma já comentou aqui, que as gestantes têm, né, nesse período, elas conseguem fazer uma contração com mais consciência do períneo, se ensinadas, né, adequadamente. E alguns relatos, inclusive estudos e experiências que nós temos em consultórios, nesse período, principalmente segundo trimestre gestacional, é um período em que a mulher vivencia as melhores relações que ela já teve na vida. Então, são nesse período, né, que acontecem aqueles orgasmos mais intensos, ou até mesmo é nesse período que a mulher, a gestante, vivencia os orgasmos múltiplos, devido a esse aumento de sensibilidade, de consciência no períneo. Olha que legal, né? Para você ver. Quando eu falo quebra de tabu e mudar de posição, é justamente isso que você acabou de falar. É romper essa barreira de achar que mulher gestante não pode ter uma vida gestacional com sexualidade, né, com sexo de qualidade. Aproveitar esse momento que é só dela, que é único, né, e com esses exercícios. Só que eu acho que é importante deixar bem ressaltado
E para fazer esses exercícios na gestação, precisa de um especialista, como você, né, doutora? Isso, é muito importante que faça uma avaliação, né, do assoalho pélvico, na verdade, conversando já com o obstetra, e isso é muito importante, ter essa liberdade, essa confiança de conversar com o seu obstetra sobre essas questões sexuais também, sobre a sua musculatura do assoalho pélvico, para que eles possam orientá-la, para que eles possam também avaliar como está a saúde desse períneo, né? É muito importante. E havendo a necessidade dessa orientação mais profunda, nós podemos fazer uma avaliação com fisioterapeutas especialistas em assoalho pélvico, né? Uroginecológicos ou fisioterapeutas com especialização em fisioterapia pélvica, né? Para que eles possam orientá-la, porque existem contrações, Cris, fracas e bem fortes. É uma escalinha que nós utilizamos mundialmente para estabelecermos um mesmo critério de tratamento. É uma escalinha que chama Perfect, né? Então, nessa escalinha, a gente avalia de 0 a 5 como que está essa força da mulher e quanto tempo ela consegue sustentar uma contração. Então, dependendo dessa avaliação, será o treininho passado a ela para que treine nesse período da gestação e também no pós-parto. Olha que legal! Então, quer dizer, as gestantes que estão nos assistindo, os maridos que estão nos assistindo, então, vamos romper esse paradigma que mulher grávida não gosta de fazer sexo, que perde o libido. Então, fazendo esse tratamento, então ela vai ter múltiplos orgasmos, né? Ela vai poder viver essa sexualidade de uma forma muito positiva. Sim, com certeza. Além dessa avaliação, quando você trabalha essa gestante, você utiliza, eu vi que a gente trouxe até aqui alguns produtos, né? Você utiliza esse daqui, que é os vasodilatadores. Esses são os dilatadores vaginais, nós utilizamos bastante no pós-parto, no puerpério, ou até mesmo para todas as mulheres que apresentam dispareunia ou vaginismo, que são alterações, disfunções, na verdade, sexuais. Dor durante uma penetração, durante a relação sexual. Então, os dilatadores, nós iniciamos com esse mais fininho, quando a paciente não consegue mais permitir uma penetração. E isso é muito comum, principalmente em mulheres que nunca tiveram, né, relações, mas também no pós-parto. Recebo pacientes com 5, 2 anos, 10 anos já de relacionamento, de filhos, né, e não conseguiram retornar à relação sexual como antes do parto. Então, nós iniciamos com o dilatador menor e conforme ela ganha flexibilidade no seu assoalho pélvico, nós evoluímos até atingirmos o dilatador laranja, que é o maior e o mais próximo, né, do órgão masculino. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder mostrar esses dilatadores, como eles são pequenininhos, né? Isso, eles são de silicone, então eles são muito agradáveis e confortáveis para essa mulher usar. Na gestação não utilizamos, somente no pós-parto. E deixa eu só mostrar o laranja. O laranja, que é o maiorzinho? Isso. E o laranja se assemelha bastante ao órgão masculino. Então, quando ela atinge, né, quando ela consegue permitir a introdução desse dilatador maiorzinho, ela já está pronta para se relacionar. É importante lembrar que durante a utilização desses dilatadores, nós liberamos o períneo também pontinhos gatilhos, que são nódulos de tensão, que essa mulher acaba gerando, algumas no pós-parto, outras desde que iniciam a sua vida sexual. E aí, então, nós precisamos liberar esses nódulos de tensão para que ela permita a introdução desses dilatadores. E nós conseguimos também liberar esses nódulos com o peridel. Peridel, né? Isso. Não, e aí, o que eu estava aqui pensando, né? Antes da gente mostrar o peridel. Sim. O que às vezes, quando você mostra um acessório como esse, né? As pessoas até um pouco se assustam, mas isso faz parte, né, desse tratamento. Sim, nós utilizamos. É muito sério esse tratamento. É um tratamento de saúde. Exatamente. Os dilatadores, eles são utilizados para garantir essa flexibilidade no períneo, para permitir esse alongamento do assoalho pélvico. Então, são recursos fisioterapêuticos utilizados mesmo para um tratamento. Olha aí. Então, vamos fazer o seguinte. Você viu como o assunto é legal? Então, você que está nos assistindo aí, nós vamos entrar já no comercial e vamos falar muito mais. Vamos falar de peridel, vamos falar mais de dilatador, que são acessórios que fazem diferença na vida da mulher. Tanto a mulher que está com problema não, que está no período de puerpério, né, que nós vamos falar dele já. Então, ó, segura aí, já estamos voltando.
Relacionamento, negócios, vida em família e entretenimento se destacam na 10ª edição da Revista 5. Informação de qualidade e credibilidade, das nossas páginas à sua casa. Revista 5, porque você é 5 estrelas. Mude de posição com a Lucris Boutique Íntima. Neste Dia dos Namorados, escolha algo mais picante. Dê um upgrade na relação e surpreenda o seu amor. Liberte o seu lado selvagem com algemas, vendas, coleiras e chicotes. Multiplique o prazer com géis excitantes e vibradores. Velas beijáveis também despertam novas sensações. Que tal um joguinho a dois? Torne-se ainda mais irresistível com nossos kits especiais para o Dia dos Namorados. Explore o seu corpo, experimente o novo e compartilhe o prazer. Mude de atitude, mude de posição. Com a Lucris Boutique Íntima. Voltamos com o programa Mude de Posição. Você que está sentada na sua sala, sapeou pelo controle da sua TV e nos encontrou aqui, fique ligadinho, porque o assunto está maravilhoso, está espetacular. Hoje eu estou tirando dúvidas junto com a doutora Karina M., que é fisioterapeuta e uroginecológica. Nós estamos falando sobre sexualidade na gestação e puerpério. Você que não conseguiu acompanhar e depois quer novamente entender melhor todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, então fique ligadinho no nosso Facebook, @Mude de Posição, ou se você tem alguma dúvida sobre esse assunto e outros assuntos, você pode estar mandando um e-mail no mudeposição@gmail.com. Lembrando que o Mude de Posição é um programa para abrir horizontes, quebrar tabus e romper alguns paradigmas. Então, mude de posição, né? Participe do nosso programa, acompanhe nosso programa, porque a cada semana, toda quarta-feira terá um inédito e as reprises sexta, sábado e domingo. Então vamos aqui continuar esse bate-papo que está super interessante. Nós, antes do comercial, nós estávamos falando sobre os dilatadores vaginais, né? Que geralmente são usados por mulheres no puerpério, quando tem alguma dificuldade ou tem alguma disfunção pélvica, como dispareunia ou vaginismo. E outros transtornos, né, doutora? Algumas outras alterações, né? Isso, exatamente. Nós estávamos falando, né, das dispareunias que ocorrem no puerpério, que são as dores durante a relação, sobre o uso dos dilatadores, né? E assim, o que eu estava antes, nós estávamos conversando aqui em bastidores, eu achei super interessante falar disso, porque nós conversando, você falou que tinha uma paciente sua que estava casada durante 12 anos e não tinha relação sexual por conta de algumas alterações, né? Isso é muito comum, né? Não é só uma paciente, mas diversas chegam no consultório com relacionamentos há mais de 10 anos, algumas delas, né, sem relações desde o início do relacionamento, devido a muita dor, muito desconforto durante a penetração mesmo, né? Então, durante o tratamento, um dos recursos utilizados é o dilatador. E muitas vezes elas chegam no consultório, olham um laranjinha, elas já querem fugir, porque ele é muito gigante, né, para elas. Aí inicia com o rosinha, né? Com o verdinho. Com o verdinho, que ainda é menor o verdinho. Isso, o verdinho é bem pequenininho. Gente, esse verdinho é muito pequenininho, né? Mas muitas têm dificuldade, algumas pacientes levam algumas sessões, até mesmo meses, para conseguir utilizar primeiro o verdinho, que tem um diâmetro bem pequeno, mas mesmo assim, para muitas delas, pode gerar bastante desconforto. Então, elas vão evoluindo e elas ficam muito felizes com esse ganho, né? Com essa evolução. E chegando ali próximo ao laranja, elas já estão liberadas de alta para aproveitar bastante com seus parceiros. Eu fico imaginando, doutora, essa mulher, esse relacionamento que está enfrentando esse conflito conjugal, porque não deixa de ser um conflito, né? Se ela não consegue se sentir mulher para ter uma sexualidade, vivenciar esse sexo, ter qualidade,
eu acredito que o psicológico dela deve ser, assim, deve causar muitos transtornos aí, né? Sim. No seu relacionamento. Porque nem sempre o parceiro também vai entender essas alterações corporais femininas, né? Sim, com certeza. Muitas mulheres chegam com algumas alterações psicológicas, né? Por isso é muito importante o acompanhamento multidisciplinar, além do trabalho mesmo do ginecologista, do obstetra ali, do psicólogo, né? Junto com a gente, para que ela possa ultrapassar essa fase da melhor maneira possível. Olha aí, que legal. Você que está aí nos assistindo, percebeu o quanto é importante você procurar um especialista, você que está com dificuldade na hora da penetração, está sentindo dor, está sentindo desconforto, procure um especialista, né? A nossa querida parceira e muito amiga minha, a doutora Karina Ema, ela está sempre disponível, lógico, que sob agendamento, né? Que eu sei que a sua agenda, ela é bem apertadinha, né? Muita gente aí tentando falar com você, mas eu acredito que você vai dar uma atenção especial para os nossos telespectadores do Mude de Posição. Com certeza. Vamos falar ainda outro acessório que eu acho também bem interessante, também fiz questão de trazer, que quando você fala assim de acessório, as pessoas ficam todas assustadas, né? Fica toda assustada. Então, assim, nesse tratamento do puerpério, você também utiliza esse daqui que é o peridel, né? Que eu acho super interessante esse uso do peridel, que é da nossa querida Fabiane Del Antônio, que eu adoro ela, né? Ela é muito gente boa. Esse daqui, doutora, em que fase? Porque as mulheres devem chegar assustadas para você, né? Em que momento que elas começam a utilizar esse acessório? Como é utilizado esse acessório? Então, o peridel, ele é um vibrador, né, criado pela nossa querida fisioterapeuta, Fabiane, que é desenvolvido para diversas funções. No caso do puerpério, quando essa mulher apresenta dor ou desconforto durante as relações, nós utilizamos essa ponteira para a liberação dos pontos gatilhos que são presentes no assoalho pélvico, e também da liberação desses nódulos para que elas consigam, né, ter uma função sexual ali, uma atividade muscular normal, sem tanta alteração. O legal falar disso daqui, doutora, quando você fala assim, ó, vibrador, então desmistifica que vibrador é uma coisa errônea, que não pode ser usado. Olha só, esse vibrador, ele é para um tratamento pélvico, fisioterapêutico, né? Isso. Então é bom para desmistificar. Então você que está nos assistindo aí, preste atenção nessa dica, né? Nesse tratamento que o vibrador não é aquela coisa do outro mundo, né? É para um tratamento. Eu separei essa outra ponteira. O que você pode falar sobre essa outra ponteira? Com essa ponteira, nós conseguimos fazer um tratamento para as mulheres que têm vaginismo. Então, no caso das pacientes com vaginismo, que não permitem nenhuma penetração no seu introito vaginal, nós utilizamos essa ponteira que é bem fininha e introduzimos até o limite dessa paciente. E aí nós permitimos que a vibração promova o relaxamento dessas estruturas. Temos também a capinha, né, de silicone, que é o Facidel, para utilizar por cima dessa ponteira para casos mais graves, né, mais complicados, mas essa é muito utilizada também nessas disfunções sexuais, como o vaginismo. Doutora, falando disso, assim, um assunto tão importante, né, que a gente está citando como o vaginismo, tem muita gente, até mesmo alguns relacionamentos, deva dizer que isso seja frescura, né? Eu gosto de usar esse termo, que eu acho que é um termo, assim, bem popular, que as pessoas entendem, porque hoje tudo as pessoas, ela não quer, eu uso até aquela frase, ela não quer dar pra mim, porque é frescura, mas tem que entender o que está acontecendo com essa mulher, né? Qual o processo ali que está acontecendo com ela, quais alterações fisiológicas, né? Para identificar se é um vaginismo, se é uma dispareunia, né? E principalmente no puerpério, que é um período tão delicado para a mulher, né? Sim, com certeza. É muito importante ter essa atenção, né, a essas disfunções. Porque, é claro, essas disfunções fisiológicas, né, podem surgir de alterações psicológicas, a sobrecarga no período mesmo de puerpério, do pós-parto, a questão da prolactina, que durante a amamentação ela dificulta um pouquinho, altera a libido dessa mulher. Mas temos que ter essa atenção ao períneo porque muitas sentem dor. Aquelas que têm uma laceração ou episiotomia sentem um desconforto, mas também as pacientes que realizaram cesáreas, né, podem ter bastante desconfortos, inclusive os estudos evidenciam, né? Então a gente não tem uma relação direta com via de parto, mas nós temos bastante evidenciado já que após o nascimento dos bebês podem ocorrer alterações na musculatura do assoalho pélvico.
Olha aí, tá vendo? E isso é legal a gente tocar, porque essas alterações vai desencadear vários transtornos, várias dificuldades, até desestruturar alguns relacionamentos, né? Então você, casal aí, que tá passando por esse período, preste atenção nisso que foi falado aqui, nessas dicas, né? E nessas citações que foram dadas aqui, como os cones vaginais, né? Que são os cones vaginais, não, perdão, os dilatadores vaginais, né? Porque são tantos acessórios para esse período, mas os dilatadores vaginais. Então, gente, você que ficou aí ligadinho, assistiu esse programa, eu espero que você tenha gostado, porque olha, ele está chegando ao fim, infelizmente. O nosso programa hoje, ele foi muito especial. A doutora Karina Eme, que fisioterapeuta e uroginecológica, ela dispôs do seu tempinho precioso para dar essa dica para você, telespectador do programa Mude de Posição. E ó, mude de posição mesmo. Reveja aí seus conceitos, né? Dê mais carinho para essa mulher que está do seu lado. Você que está enfrentando esse período gestacional e se identificou com alguma situação que falamos aqui, então entre em contato conosco, tá? Ou diretamente com a doutora Karina M. Você pode passar no seu contato, doutora? Olha, o consultório fica na Rua Carlos Gomes, o número 553, na sala 74. E se precisarem, podem mandar mensagens. Eu tenho uma página no Facebook que chama Fisioterapia em Uroginecologia, Marília, São Paulo. Fiquem à vontade, eu aguardo vocês lá. Olha aí, que legal. Eu fico muito feliz por você ter falado tantas dicas boas aqui para os nossos telespectadores. E eu também quero agradecer a sua presença, a sua companhia, de você ter ficado aqui com a gente, ligadinho aí, com todas as dicas, com tudo isso que nós falamos aqui, com essa construção tão bela e essas desmistificações de alguns tabus. Gente, eu quero agradecer o meu cabelo. Se vocês perceberem, ficou chique, ficou maravilhoso. E a minha make, olha isso, a minha make ficou muito linda. Ao meu querido e parceiro Eliseu, do Espaço Rinodê Beleza. Espaço Beleza Rinodê, ali próximo da Galeria Atenas. Olha aí, gente, precisou de uma make, de um cabelo para noite especial, né? Para um momento especial, casamento, debutante, alguma coisa desse tipo. Dá uma ligadinha lá pro Eliseu. O telefone dele peraí que eu vou pegar, porque olha, eu preciso de óculos. Só um minutinho, eu e meus óculos, ó. Gente, a loira usa óculos, tá bom? Então vamos lá pro telefone do Eliseu. É o 3432-3998. Então dá uma ligadinha para ele, marca um horário, que ele tem uma atenção toda especial. Eles são maravilhosos. Mas antes de me despedir de você, eu quero te convidar. Você gostou do programa? Achou legal? Então curta a nossa fanpage /Mude de Posição. Ou se você quer ainda assistir esse programa, então você vai no nosso YouTube Mude de Posição. Vai na nossa fanpage e fica ligadinho, porque cada assunto será novo, com bastante novidade para vocês. No próximo programa, nós vamos estar e vamos falar sobre sexualidade masculina. Isso mesmo. Você tá achando que você vai ficar livre? Gente, tem muito assunto bom para falar. Vou estar com alguns especialistas muito bons, que eu fiz uma entrevista bastante legal. Só que, ainda antes de me despedir de você, eu quero falar sobre o curso que nós vamos fazer agora, dia 11/7, que é o pompoarismo, a ginástica pélvica, para você fortalecer o assoalho pélvico e você intensificar o seu prazer do seu parceiro. Então, esse curso ele tem que ser com as inscrições antecipadas, porque o nosso espaço é pequeno, tá? E aí você vai conhecer todos os benefícios, vai aprender muita coisa nova. E esse curso ele te dá o direito de você ter um kit, porque esse kit é justamente o que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Mas esse curso é para mulheres saudáveis. Mulheres que têm com algum problema patológico, algum problema na região pélvica, nós indicamos para a doutora Karina. Nós não fazemos esse trabalho de especialização. Então, gente, ó, muito obrigado. Eu agradeço muito pela sua companhia, você ter ficado aí todo esse momento aí com a gente aí no programa Mude de Posição. Fica aqui meu agradecimento
meu cheiro, um cheiro enorme no seu coração, ó. E até o próximo programa.